Olá, olá! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso podcast está interessante, importante, porque o assunto que nós vamos conversar hoje está em alta. Vamos falar sobre o capacitismo. Você já ouviu falar desse termo? Sabe o que é? Então hoje nós vamos debater, vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre. Eu converso hoje com Cleo Melo, ela que é presidente do COED. Seja bem-vindo. Obrigada. Também converso com o defensor público geral, Oleno Matos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Capacitismo é um assunto que realmente está em alta. Muitas pessoas estão conhecendo esse termo agora. Verdade. Primeiramente, eu gostaria de iniciar minha fala fazendo minha autodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher loira, estou maquiada, estou vestindo uma camisa azul e sou cadeirante. Obrigada. Mas esse momento realmente é um momento muito importante, né? Sim. De dar autodescrição. Quero até pedir licença, né? Já que a gente começou dessa forma, também gostaria de fazer minha autodescrição. Sim. Sou uma mulher morena, cabelos negros, tenho 1,5 m de altura e hoje estou vestida com uma blusa marrom e uma calça preta. O senhor gostaria também de fazer a sua autodescrição? Só a doutora terminar de fazer Pronto. Fala dela. Então, é verdade, né? A gente está falando aí de um termo muito que está aí em evidência, né? Todo mundo. Mas é importante a gente estar levando o significado disso, né? A gente acabou de dizer que é um termo muito novo, mas o seu significado não é tão novo assim. Né? É um significado que há séculos está aí e que nos acompanha. Pode-se dizer até que diariamente nos acompanha, né? Porque nada mais é o quê? O capacitismo é o preconceito, é a discriminação com a pessoa com deficiência. E é muito importante esse momento porque a gente vai estar levando essa informação para quem realmente precisa, que somos nós, a própria sociedade. É verdade. E a gente reforça, né, doutor, que nesse momento, ganhando esse destaque, as pessoas com esse entendimento contribuem muito com as pessoas com deficiência, né? Sim. Eu também vou iniciar fazendo minha autodescrição, né? Eu tenho 1,71 m, sou pardo, moreno, né, do sol. Eu estou usando um paletó azul, calça jeans, né, e uma camisa azul por baixo. Tenho cabelo branco, bem branquinho, uso uma barba longa, né, muito mais branca do que cabelos negros. E é isso. O capacitismo, como a doutora Cléo colocou pra gente, ele vem acompanhando a vida dos PCDs desde o início, né? E ele é interessante porque muitas das vezes ele vem de uma forma disfarçada, né? Ou até, na maioria das vezes, sem que as pessoas que se dizem normais entendam que estão tomando uma medida ou fazendo um ato que caracteriza essa ação de capacitismo, né? De ofensa mesmo à pessoa com deficiência. E aí, claro, são simples atos, né? Eu vou dar um exemplo assim, eu até costumo comparar qual atitude você vai fazer com uma pessoa dita normal e qual atitude você vai ter com uma pessoa com deficiência, né? Na minha autodescrição eu esqueci de dizer que eu também sou pessoa com deficiência. Eu tenho sequela de paralisia infantil, de poliomielite na minha perna esquerda. Então, um exemplo corriqueiro. Eu e a Cláudia, a gente passa muito por isso em voos, né, Cláudia? Voo. A gente, diante das limitações, algumas vezes você precisa resolver problemas com mala, né, com bagagem de uma forma que a gente está acostumado, né? Mas para o cidadão comum, ele já vê a necessidade de prestar o chamado auxílio, né? A gente não está pedindo auxílio, né? Muitas vezes. Você não está incomodado,
né? Mas aí você está incomodando outros, né? Então, assim, é muito isso, né? As pessoas têm que aprender mais a respeitar o espaço de cada um. Nós não estamos falando de uma parcela da população que é desconsiderável. Nós temos um número extremamente acentuado de pessoas com deficiência, né? E é importante frisar que pessoas com deficiência não são simplesmente aquelas que têm sequelas de quando nasce ou ao crescer. A gente tem a qualquer momento, né? A gente tem até um paralelismo, uma conversa constante, por exemplo, com os idosos, que são pessoas que um grande percentual delas vem a ter deficiência, né? Quando chega na parte final da vida, né? Então é preciso que nós tenhamos mais espaço como esse para discussão, né? Para reeducação mesmo, né? Às vezes até nós, pessoas com deficiência, que eu digo os familiares de muitas pessoas com deficiência invisíveis, agem dessa maneira, né? Então é preciso tratar dessa temática, é preciso demonstrar realmente que nós temos que fazer com que a população cada vez mais veja a pessoa com deficiência como alguém normal, alguém que está preparado para os afazeres do dia a dia, para adentrar em qualquer profissão que seja, né? E nos cobrar. Eu acho que é uma cobrança permanente de mudança de comportamento. Perfeito. É só um breve um complemento com relação à fala do Dr. Oleno, que muitas vezes a gente relaciona, né, o capacitismo, Dr. Oleno, como às vezes até uma fala, uma palavra não muito legal, né? Mas muitas vezes o capacitismo ele também está com relação ao próprio elogio. Quando você me chama de uma mulher guerreira, mas por que eu sou guerreira? Porque você já sabe o significado de quem é uma pessoa guerreira. Já sabe que ela vai enfrentar lutas lá fora. Mas muitas vezes essa luta é desnecessária, que a própria sociedade impõe essa nossa dificuldade. Então, no próprio elogio, a gente tá lá inserido o capacitismo também. Existem várias formas, né, de capacitismo. Você poderia explicar pra gente quais são? Até porque, como a gente sabe, a informação ela é muito necessária, né? E quem não tem deficiência, muitas vezes tem essas dúvidas, até mesmo para poder aprender a lidar, né, a poder falar de igual para igual. Sim, com certeza. Como eu disse, né, você pode muito bem, o capacitismo inserido numa fala mesmo. Não é muitas vezes assim, por falta porque a pessoa é ignorante. Não, às vezes é a falta de informação mesmo. Entendeu? Como o doutor Oleno bem falou, a própria família. Quantas vezes eu tenho que corrigir meu marido? Opa, pera lá, isso é capacitismo. Tanto que meus filhos hoje até... Ai, mãe, desculpa. Pois olha, quando eu digo mesmo assim, tá dando um de João sem braço. Isso é capacitismo. Quando eu digo, um tiroteio à cega. É capacitismo. Tão linda, mas é deficiente. É capacitismo. Entendeu? Então, só que são frases que estão no nosso dia a dia. Né? E assim como as pessoas com deficiência, né, sofrem constantemente desse capacitismo, a gente também pode falar de outros segmentos que passam por isso, né? A gente tem as pessoas pretas, né, negros e pardos, população LGBTQIA+, né? Quantas Exato. falas a gente não tem do nosso cotidiano que a gente às vezes fala sem perceber e está propagando racismo, propagando preconceito, né? E isso acontece com a gente, PCD, de uma forma também muito subliminar, né? São gestos, são atos, né? Cotidianos, né? A própria falta de observância das necessidades, né? Porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, nós estamos falando aí de um leque de situações, né? Nós temos aqui eu que tenho uma dificuldade de locomoção,
por conta de uma sequela na minha perna esquerda. Nós temos a Cleo, que já tem uma outra dificuldade de locomoção diferente porque é cadeirante. Nós temos a situação, por exemplo, da doutora da Vera, do TJ, que é pessoa com deficiência visual. Temos os surdos. Temos uma série de situações que devem ser enfrentadas e o capacitismo reina, né? Acessibilidade. Aconteceu agora no Big Brother Brasil. Eu não vi, mas vi os comentários, né? A primeira prova, o primeiro dia, no primeiro momento, aí o PCD tá lá, não prepararam a prova da forma correta para que a pessoa com deficiência pudesse participar em igualdade de condições, de direito, né? Igualdade então, assim, de oportunidades. É muito complicado a gente falar, mas é um processo de reeducação mesmo, como eu disse anteriormente, né? E perpassa principalmente pelas gerações futuras, né? Dentro da escola, começar a fazer um trabalho mais sério quanto a isso, né? A Defensoria Pública pôde, desde o ano passado a gente vem fazendo uma campanha nacional com relação à pessoa com deficiência, direitos, o capacitismo incluído. A gente tem feito um trabalho dentro das escolas, o nosso concurso de redação, né, que teve uma participação, teve muito sucesso, muitas escolas participaram. Então acho que nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, trazer o problema à mesa, discuti-lo, posicionarmos o nosso entendimento, e cada vez mais não é nem com ofensa, com sei lá, o sentimento de que a gente não está sendo respeitado, é mais educacional mesmo, no sentido de transformar a sociedade, de mudar, né? E cada vez mais a gente ter menos situações como essa que a gente, infelizmente, ainda vive cotidianamente. O senhor deu um exemplo anteriormente sobre a questão do avião. Está embarcando, aí chega alguém perguntando se quer ajuda. Qual é a forma correta, né, de poder contribuir? É esperar, se a pessoa precisar de alguma ajuda, a pessoa pedir, ou então simplesmente... Qual seria a forma correta, doutor? Como a gente pode abordar? Sim, sendo bem simples, não invadir o espaço do outro, né? Não invadir o espaço do outro. Não é porque uma pessoa é cega que ela não tem a capacidade de se locomover, né? Então a gente tem a situação, por exemplo, dos cão-guia, a gente tem a situação da bengala de apoio, né? A pessoa consegue com a bengala perceber mudanças no chão, ou aclive ou declive, né? Ou se é para atravessar uma rua. Então, assim, acho que respeitar o espaço, né? Porque quando há necessidade a gente grita, a gente avisa, né? A gente avisa. Então, se a doutora Cléo vai entrar no avião, ela precisa de entrar, não dá para entrar pela escada, então tem que ter o elevador. Então a gente já comunica, né? Às vezes, por exemplo, já aconteceu de quebrei minha perna, a ruim, uma ou duas vezes, e fiquei também com a locomoção mais prejudicada. Então, você precisa, você avisa, né? Mas, assim, o problema é que as pessoas vêm com aquela visão do coitadismo, né? E isso não é legal. E a gente não é mesmo, né? Eu posso muito bem citar, por exemplo, você perguntou mesmo assim, qual a melhor, né, a melhor forma de abordar? Isso. Sendo educado, sabe? Perfeito. A educação, eu acho que ela é primordial em todos os momentos, independente de ser com pessoa com deficiência ou não, entendeu? E o que as pessoas têm que entender é que tirando essa visão, ela tem que tirar essa visão de coitadinho. Eu, por exemplo, não viajo só. Geralmente o meu esposo me acompanha, mas eu observo ainda que muitas vezes as pessoas se porta ele primeiro do que a mim, mesmo tratando de assunto que faz referência a mim, a maneira como, olha, como é que ela prefere ser carregada? Você carrega ou precisa de ajuda, entendeu? Então, poderia perguntar para mim, entendeu? Então, tirar essa visão mesmo de coitadinho, entendeu? A gente pode ter nossas limitações, sim, né, doutora Lena? Mas não nos tira o direito de
nos comunicar, de dizer que não está legal, entendeu? Então é isso, é levar essa informação. E essas ações muitas vezes inibem a família ou a pessoa com deficiência, né? Por exemplo, principalmente quando você está é criança ou jovem, né? Então você vai encontrando essas barreiras sociais cotidianamente, o tempo todo, você vai se fechando, né? A Cleo faz isso mesmo antes de ser presidente do conselho. A gente tem uma luta constante para buscar aquelas pessoas com deficiência que estão invisíveis para a sociedade. E ela não está invisível porque quer. É toda uma construção no entorno dela, é uma construção social que precisa ser desfeita, né? Então, e perpassa por essas situações, né? Tem gente que tem uma família mais preparada. Eu, graças a Deus, e a Clara, nós tivemos essa situação privilegiada de ter uma família que nos colocou sempre na situação assim, de não ser coitadinho, justamente, né? Você tem capacidade, você vai ser o que você quiser, basta ir por aqui, assim. Infelizmente tem famílias que não têm esse preparo e a gente termina causando esse problema social, que é um problema que a gente não sabe nem como projetar, porque muitas vezes ele é totalmente invisível. A gente encontra pessoas com deficiência, às vezes, adolescente, que ninguém nunca viu. Ele simplesmente vive trancado no seio familiar. E aí eu não estou falando de família, de tios, né? Geralmente na sua residência. A sua fala me lembrou agora recentemente eu entrevistei a Vera Sábio. E ela também tem essa representatividade muito forte, né? E ela teve uma fala muito parecida, né? Ela disse que o conselho que ela deixaria para os familiares é justamente permitir que as crianças façam, né? E ela explicou que ela conheceu um jovem de quase 20 anos que não sabia vestir uma camisa só, porque os pais não ensinaram, porque os pais não deixaram, né? E que ela aprendeu a fazer comida na pandemia, porque a pessoa que trabalhava com ela precisou se afastar e ela precisou fazer a comida dela. Então, assim, eu achei muito interessante essa fala dela, justamente porque tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo ali nesse momento. E essa fala dela despertou uma atenção em um assunto que muitas vezes não é mencionado, como o senhor falou agora. Essa situação da família. Você vê que a família, o desejo dela, o afã dela é proteger, né? Na visão dela, ela tá dando tudo de melhor, tá entregando tudo para aquela pessoa. E, na verdade, não tá, né? Na verdade, tá criando uma situação embaraçosa para aquela pessoa, porque ela vai ter os períodos da vida que todos nós passamos, a infância, a adolescência, a maioridade, as responsabilidades. Essa pessoa lá na frente, ela vai querer constituir família, vai querer trabalhar, vai querer se sustentar. E aí chega numa situação dessa, com 20 anos, você não tem a capacidade sequer de colocar uma vestimenta, né? Então é muita educação, é um trabalho muito forte. Graças a Deus a gente tem, não só no estado de Roraima, mas no país, buscado aprimorar cada vez mais a legislação quanto aos direitos da pessoa com deficiência, aos espaços que a pessoa com deficiência pode e deve ocupar, né? Mas ainda tem muito o que ser feito, né? Tem muito, muito, muito o que ser feito. O trabalho que o COED faz, assim, eu quero aqui parabenizar a presidente, todos os nossos conselheiros. Esse ano para mim, 2023, foi muito difícil, porque eu assumi um outro compromisso a nível nacional que me atrapalhou um pouco na missão do COED, mas o que eles fazem lá é gigante, né? As visitas às escolas, aos espaços públicos em que a gente observa ainda que não se... né? Não, porque às vezes não é só a questão da infraestrutura, né? Tem muito que se trabalhar em torno da pessoa com deficiência, e o COED faz esse trabalho de fiscalização, de busca de informar os governos, as prefeituras, tudo aquilo que precisa ser feito para aprimorar esse acesso aos direitos. Eu costumo dizer até que
essa informação, né, que é tão primordial, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser diariamente, né? A gente, para combater, inclusive, o capacitismo, a desconstrução dele, entendeu? Levar para as pessoas que essas pessoas, elas existem e estão ali. Que muitas vezes é um olhar, porque a gente pensa que o capacitismo faz referências a barreiras físicas, mas não. É a forma que é tratada, é uma fala, entendeu? São os acessos, muitas vezes, à saúde, à educação, à cultura. O olhar, né? É o olhar diferenciado, né, doutora Helena? Quando a gente fala da própria empatia, sabe? Olhar o ser humano, entendeu? É trazer isso. É o que falta muitas vezes. Mas nós estamos aí, o próprio conselho está aí, ele está de portas abertas. É importante a gente estar levando o que é o COED, fazendo com que as pessoas saibam que nós existimos e estamos ali, entendeu? São palestras, é o protocolo de atendimento. Você quer aprender? Nós estamos aqui para ensinar a melhor forma. Perfeito. Explica pra gente que suporte vocês dão. Bora mostrar, né, pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos assistindo nesse momento realmente, o apoio que vocês dão para as pessoas com deficiência. Olha, o doutor Helena também é conselheiro lá, né? Tá lá já há bastante tempo, sim, né, doutor Helena? Ele sabe. A nossa luta é diária, como eu digo. Né? O conselho tem um papel muito importante, que muitas vezes eu até lamento que ele é pouco falado, né? Ele ainda está muito tímido ali dentro da nossa sociedade, se tratando de estado mesmo de Roraima mesmo. Mas ele está lá, ele é um órgão de direito, entendeu? As pessoas têm que saber que ele está ali. Então, uma maneira de a gente trazer isso para a sociedade é isso, tornar ele visível. O que muitas vezes as pessoas com deficiência, até mesmo a família, desconhecem que nós temos órgão. A própria Defensoria Pública é um órgão de direito, COED é um órgão de direito, não é não, doutora Helena? O COED, muito mais do que esse papel fiscalizatório que a gente exerce, também de fomento ao aprimoramento das legislações junto aos municípios, o COED também é mecanismo de transformação, exato, das políticas públicas, uhum, né? Porque quando você vai falar de qualquer política pública, você pode pensar num capítulo próprio para pessoa com deficiência, né? Se a gente for falar de segurança, se a gente for falar de moradia, se a gente for falar de educação, se a gente for falar de transporte, né? Quantos ônibus aqui na capital a gente tem que não dão acessibilidade à pessoa com deficiência, né? Então, assim, é um leque de trabalho gigantesco, né? E o COED faz isso com pouquíssimas condições, né? Orçamento mínimo, muitas vezes nem liberado, né? Nem liberado. Nem liberação a gente consegue. Trabalhando muito em parcerias, né, com a Defensoria, com outras, o TJ, outras instituições, né? Então é um trabalho lindo e que a população merece e deve conhecer melhor, né? Até para que mais atores da sociedade possam pleitear, participar desse conselho, porque lá é um conselho de direitos que é composto pela sociedade civil e pelo governo do estado, né, pelas entidades estaduais. Então, assim, as associações têm representatividade lá. Então, lá está todo mundo que sofre o dia a dia, que sabe o quanto pena, né, para poder viver, poder conquistar seus direitos e consegue nos trazer tudo aquilo que é necessário para efetiva transformação. E é sempre bom a gente falar, porque a gente fica aquela coisa chata só de reclamar. Não. A gente tem tido avanços, não na velocidade que a gente sonha. Deve, né? Deve ter, mas... Sonha não, que deve, né? A gente sonha, mas também deve acontecer. Mas a gente tem tido sucesso, né?
A gente tem, eu e a Cléo somos dois que, inclusive, fomos, acho que, os primeiros a ser beneficiados, por exemplo, com a aposentadoria especial. O estado de Roraima, até o ano passado, não tinha regra. Não tinha regra própria de aposentadoria especial para servidor com deficiência. Então, hoje, graças à luta do COED, a nossa luta, a luta do parlamento, a gente conseguiu implementar. O governador Antônio Denário sancionou a lei. Hoje já tem regulamentação, já tem vários casos de pessoas que conseguiram comprovar a aposentadoria especial. Eu fui um, a Cléo foi outro, outros colegas também estão pleiteando e conseguindo. Temos a questão dos cuidadores, que hoje tem horário especial no estado, na prefeitura. Então, assim, são muitas lutas que a gente vai avançando, mas é preciso ainda fazer campanhas como a que a Defensoria Nacional fez no ano passado, para a gente acelerar esse processo, né? Acelerar cada vez mais esse processo de transformação social. Eu costumo até dizer que o COED ele é uma ponte, né? Uma ponte da sociedade com o poder, né, doutora Lena? Então é isso que a gente tem que levar para as pessoas que estão aí, entendeu? A gente, como ele bem frisou, dentro do conselho a gente tem uma quantidade de pessoas que representam a sociedade. Nós temos lá um percentual de conselheiros que representam o governo do estado. Então, está perfeito. Nós temos um lado a população que está ali trazendo os anseios, a forma como deve acontecer, o que está faltando, e do outro lado a gente tem o próprio governo ouvindo. Então, o conselho é a ponte. Então, é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Que está aí. Procurem. Entendeu? Está querendo informações a respeito de direitos, estamos lá, mas eu costumo dizer, melhor ainda, vamos até eles então. Que a gente sabe, né, doutora Lena, que a gente tem muita dificuldade. Muitas vezes não é porque querem, é porque realmente a gente encontra muitas barreiras. Entendeu? Então, a gente tem que localizar. Olha, hoje a gente tem um número, o próprio IBGE trouxe um número muito grande de pessoas com deficiência no estado de Roraima. Entendeu? Está chegando aí em torno de 26 mil pessoas declaradas como pessoas com deficiência. Onde elas estão? Sim. Tem que fazer esse chamado, né, até para a união também, para poder evoluir até mais e conquistar, né, todas as evoluções necessárias. Por isso que eu costumo dizer, a gente tem que contar nossas histórias, né, doutora? De contar sempre, né? Essa situação que a Cléo colocou, ela é importantíssima também, né? Falta de condições, né? Então, nós estamos falando aí, por exemplo, família de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos, salário e meio, ela não tem condição de lidar com a deficiência. E o Estado se faz ausente, muitas vezes, determinadas deficiências com tratamento, né? Com diagnóstico e tratamento. E isso faz com que aquela pessoa fique alijada da sociedade, fora da sociedade. Então, também o COED tenta fazer isso, a gente tenta cada vez mais ir até o encontro dessas pessoas, né? E tentar ajudá-las. Porque tem determinadas políticas públicas que o Estado oferece, né? Que a Prefeitura oferece, e que a gente tem que abrir as portas disso para cada vez mais famílias e mais pessoas com deficiência. O número é muito alto, a gente viveu um momento de pânico quando o IBGE deixou de fazer a pesquisa da forma como vinha sendo feito, e meio que invisibilizou mais ainda a pessoa com deficiência, porque tiraram a gente das informações. Então nós ficamos aí 2-3 anos meio que no limbo, né? Graças a Deus a última pesquisa já retomou o modelo, que era o modelo, não vou dizer ideal, mas o que já colabora muito para a transformação das políticas públicas, e aí a gente tem esse número assustador, né, de pessoas com deficiência em nosso estado. E a gente tem certeza que esse número ainda é aquém do real, né? A gente tem uma gama aí, por exemplo, de 180 mil venezuelanos que a gente não tem o perfil completo de todos, né? Tem essas pessoas que
já eram do Estado, são brasileiros, mas que estão invisíveis. Então, assim, há ainda uma parcela de pessoas a se descobrir gigantesca, que tem essa situação de ou ser pessoa com deficiência ou ser familiar de pessoa com deficiência. Hoje, a pessoa que sofreu com capacitismo encontra ajuda onde? Orientação jurídica, com quem ela pode contar? Como eu falei, né? A gente tem órgãos de direito, né? O próprio conselho é um órgão de direito, a OAB é um órgão de direito, a defensoria é um órgão de direito, e estão com as portas abertas, entendeu? Mas é importante frisar de que a importância de a gente levar o que é o capacitismo. As pessoas têm que saber, entendeu? Porque como é que você vai procurar seus direitos se muitas vezes você não sabe deles? Perfeito. Para a gente finalizar, doutor Aleno, algo mais de importante que o senhor queira ressaltar? Eu quero mais uma vez ressaltar a necessidade de os governantes, seja na esfera federal, estadual, municipal, trazer essa temática do capacitismo para a educação, né? Eu acho que o grande boom da transformação que a gente vai viver, ele perpassa por nós trazermos essa discussão para a infância, né? Infância e adolescência. Nossas crianças, nossos jovens, para entenderem essas situações que não são normais, né? Não devem ser tratadas como normais, e buscar essa transformação. Eu acho que aí passa, pelo que a Cléo falou, a atuação do COED, OAB, Defensoria, todos os órgãos de direito, né? Hoje a gente vive numa sociedade muito acelerada e o conhecimento está muito à disposição, seja conhecimento bom ou conhecimento ruim, né? A gente abre o celular hoje, você tem o mundo todo na palma da mão, né? Você consegue ter todas as informações que a humanidade já conseguiu produzir, né? Então, será que a gente não consegue efetivamente mudar o cenário para transformar a sociedade no que diz respeito a essa situação de respeitar a pessoa com deficiência? Eu acho que a gente consegue. É questão de priorizar. E a ideia nossa do COED, da Defensoria Pública, é justamente essa. Cada vez mais a gente priorizar o direito das pessoas com deficiência. Cléo, algo mais que você queira ressaltar, que você acha que a gente ainda não falou? Sinta-se à vontade. Até complementando o que o doutor Aleno falou, né? De trazer isso, o capacitismo, para dentro das escolas. Até porque ninguém nasce capacitista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce. Você, ao longo da vida, você adquire aquilo. Por que muitas vezes a família sabe lidar com a situação? Porque ela está convivendo. Então, daí a importância de a gente trazer a inclusão de estudo. Pronto. Incluir a pessoa com deficiência. Porque somente com ela ali dentro, não é inserida, mas incluída, de fato você vai aprender a conviver com ela. Entendeu? Então, realmente, trazer esse debate para dentro das escolas. Talvez seria aí o começo dessa desconstrução. Perfeito, gente. Muito obrigada pela entrevista. Sintam-se sempre à vontade para voltar, para a gente conversar mais sobre o capacitismo e outros assuntos também de interesse. Muito obrigada. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou Lana Francis e até a próxima.